Boa noite, meus amigos. É um prazer estarmos juntos nesta noite de terça-feira para dar continuidade ao nosso curso de processo penal. Estou transmitindo essa aula diretamente aqui do Pontal de Maracaípe, Porto de Galinhas, aqui no nosso litoral. E talvez vocês consigam ouvir o barulho do mar. O cenário está um pouco mais escuro, os meus livros não estão aqui. Eu estou acampando, minha barraca está aqui do lado e eu consegui montar aqui uma estrutura básica para que pudéssemos ter a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje versará sobre princípios constitucionais do processo penal. Nós queremos olhar para o processo penal por um viés constitucional. E é muito importante que tenhamos essa tocada, assim, essa toada, porque é importante que nós entendamos que processo não é mera forma. No caso do processo penal, forma é garantia. Ou seja, para que nós vejamos o processo penal por um prisma constitucional, nós devemos levar em conta de que aprouve ao constituinte originário, ao legislador constituinte originário, salvaguardar algumas garantias do processo penal para que nós não voltemos a ter em nossa história experiências que eles, o legislador constituinte, em 1987, quando começa a Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, haviam experienciado na história recente do Brasil aquela época. Uma série de desmandos, uma série de truculências e atrocidades praticadas ao arrepio da lei e sob a proteção de uma Constituição que era a Constituição publicada na ditadura militar de 1967, agravada pela emenda constitucional número 1 de 1969. Então, nós tínhamos passado praticamente 20 anos num contexto em que a Constituição lhe faltava a efetividade, mas não apenas isso, lhe faltava também os instrumentos que pudessem garantir os direitos que ela atestava. Então, é importante que nós nos abracemos e compreendamos os principais princípios constitucionais do processo penal. Por causa disso, então, eu quero convidar vocês para irmos juntos ao quadro branco, onde nós teremos a oportunidade de vislumbrar estes princípios. Vamos tentar aqui nos organizar para que a gente tenha o melhor proveito possível e sejamos capazes de acompanhar as ideias centrais daquilo que eu quero lhes propor hoje à noite. Então, o tema da nossa aula são os princípios constitucionais do processo penal. Princípios constitucionais do processo penal. E estes princípios poderiam ser vislumbrados, né, como instrumentos que eu e você, na condição de advogados, mas também em qualquer que seja a posição que assumamos no processo, enquanto sujeitos do processo, nós deveríamos ter em consideração e levar em especial conta. Então, nós vamos começar a vislumbrar estes princípios que estão esculpidos na Constituição Federal. E aí eu vou pedir a alguém que pudesse abrir a Constituição e, à medida que eu for fazendo referência aos textos constitucionais, você pudesse abrir seu microfone e ler. Mateus, será que você pode fazer isso? Será que você pode acompanhar com a leitura da Constituição a nossa aula de hoje, fazendo referências? Vamos lá? Será que você topa aí? Podemos seguir? Então vamos ver. O primeiro princípio constitucional que
enfeixa uma série de garantias que são particularmente importantes. Essas coisas são aquilo que a gente tem que enfrentar aqui, né? Vamos ver aqui. Fecha os microfones todos aqui. Mute. Muito bem. A gente tem que fazer as coisas. Vamos lá. Então, o primeiro princípio que a gente vai trabalhar é o princípio do devido processo legal. Então, vamos começar a pensar no princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal. O que seria o princípio do devido processo legal? Ora, a primeira perspectiva que a gente poderia ter é aquela que aparece no artigo 5, né, o artigo 5º da Constituição Federal, a partir do inciso 55. Mas eu diria que há outros dispositivos constitucionais que também trazem à mente essa mesma ideia. Por exemplo, a Constituição, ainda no artigo 5º, vai nos dizer que nenhuma lesão ou ameaça a direito será afastado da apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, é o princípio do acesso à justiça. Então, todos poderão buscar a proteção do Poder Judiciário quando se virem lesados ou ameaçados de serem lesados em seus direitos. Mas o que eu gostaria de vislumbrar com vocês era justamente o inciso 54, da Constituição. Vamos dar uma olhada nele. Mateus, dá para ler aí, ou não? Ou a gente vai para lá? O que me dizem? Vamos lá. Então, vamos lá abrir a Constituição aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Vamos abrir a Constituição Federal. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que aparece agora para vocês a Constituição. E aqui eu vou passar rapidamente algumas questões que eu acho importantes, só para mencionar a vocês. Olha, um elemento processual, ou seja, é uma norma processual prevista na Constituição. Eu nem diria que o Tribunal do Júri, aqui no inciso 38, é um conceito materialmente constitucional. Não, mas está previsto e tem a ver com o nosso caso, com o processo penal. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, esse é um exemplo que nos remete àquela aula de Direito Constitucional 1, em que a gente poderia falar que existem questões que são formalmente constitucionais, mas não são materialmente constitucionais. Esse é um caso. Isso é uma norma meramente processual que não deveria ou não precisaria estar prevista na Constituição, mas aprove ao legislador constituinte salvaguardar o Tribunal do Júri, dando-lhe um caráter constitucional. O que eu queria chamar a atenção de vocês é exatamente este inciso, o inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E aí nós somos levados a pensar sobre o que seria o devido processo legal. E o devido processo legal se desdobra, esse princípio se desdobra em algumas dimensões que nós precisamos pugnar e defender. Por devido processo legal, eu entendo um juiz imparcial. Então, se o juiz não é imparcial, se ele é suspeito, ou se os elementos definidos de impedimento pelo artigo 252 do Código de Processo Penal, os elementos que levam à suspeição previsto no artigo 254 do mesmo diploma legal,
Se nós não tivermos um juiz imparcial, não temos o devido processo legal. E lembra, o juiz imparcial não é apenas o juiz que não é suspeito e o juiz que não é impedido, é o juiz que é neutro, uma neutralidade efetiva. Então, a gente tem um juiz imparcial, nós temos o juiz natural. Essa é uma expressão para aqueles que vêm estudando já direito há algum tempo, não é estranha. O juiz natural é justamente aquele cuja competência é definida pelas leis de organização do Poder Judiciário. Não haverá tribunal de exceção no Brasil. O que seria tribunal de exceção? O tribunal de exceção é aquele tribunal que é criado para julgar determinada matéria. Ou seja, ele é criado após o fato para julgar aquele fato. É uma atribuição ou uma competência definidas a posteriori e não a priori. O nosso caso é assim: a organização do Poder Judiciário é estabelecida a priori, ou seja, quando o fato surge, nós já sabemos quais os 7 critérios definidores da competência do Poder Judiciário e para onde deverá ir o processo. Está lembrado aí dos 7 critérios de definição da competência? Será que sim? Será que não? Bora lembrar rapidamente esses 7 critérios? Bora contar comigo. O primeiro critério é o critério em relação à matéria. Então, é preciso saber se é da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Então, a competência é definida em razão da matéria. Em segundo, a competência é definida em relação ao lugar, ratione loci, em razão do lugar. Ou seja, o fato aconteceu em Jaboatão ou em Recife? Se aconteceu em Recife, será e é da Justiça Estadual, a comarca do Recife será responsável por aquele assunto. Então, em razão da matéria, em razão do lugar, em razão da pessoa, seria o terceiro elemento. Ou seja, há pessoas com foro por prerrogativa de função. Por exemplo, o prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça, o governador pelo Superior Tribunal de Justiça, o presidente, senadores, deputados pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da pessoa. Depois, a distribuição, quando existem muitas varas igualmente competentes para tratar alguma matéria, então deve-se definir a competência por distribuição. Em quinto lugar, a prevenção. Se durante o período do inquérito policial um juiz já se manifestou de fato ou de direito sobre alguma questão levantada no processo, ele será considerado o juízo prevento para discutir, para trabalhar a quem deve ser remetido o processo durante a ação penal. Isso eu estou dizendo mantendo a velha regra antes do juiz das garantias, né? Hoje nós temos um instituto previsto a partir do artigo 3º-A do Código de Processo Penal do juiz das garantias. Ele existe, a norma definidora do juiz das garantias existe, mas a sua eficácia foi suspensa por decisão monocrática do ministro Luiz Fux. Estamos aguardando manifestação do Supremo, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para que haja uma regulamentação ou que haja um direcionamento, porque foi um grande avanço do legislador ordinário a fixação do juiz das garantias através da Lei 13.964 de 2019, de 24 de dezembro de 2019. Então, a ideia do juiz natural. Então, nós deveríamos ter um juiz imparcial, um juiz natural. E deveríamos também ter um juiz comprometido com a Constituição. Porque não basta que o juiz seja natural, imparcial, é importante também que nós vejamos nele um efetivo compromisso com os ditames definidos pela Constituição. Sem isso, nós não teríamos como efetivar as garantias que ali estão expostas na nossa Constituição Federal. Vamos pensar, então, agora em um segundo princípio que é ligada à atuação do juiz e que deve ser uma demanda que
e deve estar sempre presente na boca dos advogados para que nós reclamemos, né, busquemos do Poder Judiciário o respeito a essa máxima constitucional, a razoável duração do processo. A razoável duração do processo. Deixa eu colocar aqui para qual onde está a previsão do princípio do devido processo legal. Então, eu vou só colocar aqui o artigo 5º. Depois, a partir de agora, eu não coloco mais, porque todos os incisos em que eu não mencionar o artigo, vamos pressupor que é o artigo 5º. Então, o artigo 5º, no inciso 54, vislumbra a figura do devido processo legal. Já a razoável duração do processo, inciso 78. Então, vou colocar aqui, inciso 78. Anotado, vamos dar uma olhada lá? Como é que está? Como é que ele aparece na Constituição? E a gente, assim, avança com o texto. Inciso 78. O que é que diz? Inciso 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É um problema que todo estudante vai ter que enfrentar, é definir o que é razoável duração do processo, né? O que seria o processo que dura por um tempo razoável? Essa é uma discussão que sempre vai estar presente em nossas reflexões. Eu diria que, para definir o que seria razoável, nós deveríamos saber quanto tempo leva o processo, por exemplo, o processo penal no rito comum ordinário. Quanto tempo, obedecidos os prazos processuais, quanto tempo levaria? Então, se você somar, por exemplo, vou construir para vocês o rito comum ordinário com seus prazos, para a gente ter uma ideia, de como ele funcionaria, como ele seria, né? Uma vez recebida a denúncia pelo Ministério Público, então, uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o juiz, a recebendo, deverá citar o réu para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Então, você já vai computando, se você está aí fazendo as suas anotações, você já sabe que esse prazo seria de 10 dias. Então, recebeu a denúncia, cita o réu para resposta à acusação no prazo de 10 dias. Feita a resposta à acusação, entregue a resposta à acusação, o juiz teria 60 dias para convocar a audiência de instrução e julgamento. Então, convocada a audiência de instrução e julgamento, as alegações finais poderiam ser apresentadas naquele momento, né, no momento da audiência. Mas, supondo que não seja, nós teríamos 5 dias para que a acusação apresentasse as suas alegações finais por memoriais. Depois viriam mais 5 dias da defesa, porque a defesa precisaria receber em que termos aconteceram as alegações finais da acusação para poder se manifestar. Então, 5 dias para a acusação, sucedidos de mais 5 dias para a defesa. Entregue as alegações finais da defesa, o juiz teria 10 dias para a sentença. Imagina aí, soma esse prazo aí. Veja, então, o que seria cumprir estritamente. Vamos dar um desconto, vamos colocar o dobro do prazo. Vamos supor que, por causa dos atrasos, do tempo, da ação do oficial de justiça, enfim, todos os elementos, 120 dias seria o tempo razoável para que um processo ocorresse. Pensando assim, 120, 4 meses. Ora, se nós ainda aumentássemos, meus amigos, eu atualmente não conheço
dos processos que estão comigo, nenhum deles, da denúncia à sentença, teve menos de 1 ano de duração. Ou seja, nós estamos bastante longe do que deveria ser a razoável duração do processo. Eu tenho processos que estão tramitando na justiça há mais de 10 anos. Eu atuei em tribunais do júri em que o julgamento aconteceu 18 anos depois do homicídio ter acontecido, né? Então, imaginem vocês que durante todo esse tempo, aquele indivíduo ficou na expectativa de ser julgado, e isso em si já é uma pena, já é um gravame. E não apenas ele, você pode olhar também na perspectiva da família da vítima, que tinha também a expectativa de ver aquele a quem se imputava a morte de seu ente querido julgado também. Então, a razoável duração do processo é algo importante previsto na Constituição, como nós vimos agora no inciso 78. Caberia ao magistrado, ao juiz, zelar para que, e ao Estado como um todo, para que esta garantia fosse observada e que tivéssemos, de fato, um processo que, do começo ao fim, pudesse ser levado a cabo em tempo razoável. Um terceiro princípio, e eu fui colocando aqui, não na ordem em que eles aparecem no Código de Processo, na Constituição Federal, mas eu tentei relacionar os assuntos. Vejam, esses elementos aqui têm a ver com a figura do juiz ou a atuação dos magistrados. E eu pensei também de falar do princípio do processo acusatório. Princípio do processo ou sistema acusatório. Esse me parece um tanto quanto esquecido na maioria dos doutrinadores. Mas a Constituição Federal fala do sistema acusatório no artigo 129, inciso 1º. Então, vamos dar uma olhada lá no que é que diz o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Isso é extremamente importante, como nós já vimos, porque não há que se falar de um juiz imparcial se nós não obedecermos o sistema acusatório. Vejam o que é que diz: são funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1º, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. O que significa dizer que o titular da ação penal é o Ministério Público. O titular da ação penal é o Ministério Público. E nós não poderíamos esperar que um magistrado pudesse assumir aquele papel a que a Constituição incumbiu ao Ministério Público. Então, mais uma vez, o pacote anticrimes, né, a Lei 13.964 de 2019, precisa ser votado no Supremo Tribunal Federal para que a gente possa voltar a ter a vigência de fato, de um sistema acusatório e não mais um sistema misto na ação penal. Porque se a gente tivesse em perspectiva que o nosso sistema é misto, porque o inquérito policial obedece ao sistema inquisitório, mas a ação penal é acusatória, é ótimo. O problema, como eu já expliquei em aulas anteriores, é que o nosso próprio sistema, a própria ação penal tem elementos inquisitoriais, o que é extremamente constrangedor, né? É negativo, nós não deveríamos admitir silenciosamente isso. Então, o princípio do processo ou sistema acusatório, artigo 129, inciso 1º. Eu já fui informado aqui pelo Zoom que restam menos de 10 minutos para a gente terminar
essa primeira parte da nossa aula. Gente, vocês fiquem ligados lá no nosso grupo no Telegram, porque assim que a gente terminar aqui, eu vou convidar vocês para voltar e talvez eu mande um outro link, mas enfim, a gente vai, assim que terminarmos aqui, a gente vai voltar. Um outro princípio, espero que dê tempo para mencionar esse último princípio, que é o princípio da publicidade e da fundamentação das decisões judiciais. Vamos lá para o nosso quadro branco, anotar mais esse princípio. Então, esses princípios esculpidos na Constituição, né? Princípio da publicidade. E fundamentação das decisões judiciais. Publicidade e fundamentação das decisões judiciais. Esse é o último que vamos ver nesse bloco. Então, artigo 93, inciso 9. Vamos lá. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vamos olhar este artigo, artigo 93, Ctrl F, 93. Vamos ver. Artigo 93. Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, declarou-se nulidade absoluta para a decisão que não tem fundamentação, sentença inexistente. Todos os julgados do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, os advogados, em caso nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado, do sigilo, não prejudique o interesse público à informação. Então, aqui nós temos essa figura que é extremamente importante, que é a figura da publicidade, mas não apenas da publicidade, não apenas o juiz que prolata a sua sentença e essa sentença fica acessível a todas as partes. Hoje mesmo, uma amiga minha, advogada, me escreveu pedindo que eu a aconselhasse sobre como devia agir pelas dificuldades que ela vem encontrando para ter acesso aos autos do processo. E é tão difícil, tá certo que nós estamos vivendo uma pandemia, tá certo, mas os prazos processuais estão acontecendo, ela tem que ter acesso aos autos. Então, é importante que a classe esteja unida e que nós tenhamos consciência do nosso direito. Não esqueça, meus amigos, você que estudou o Estatuto da Advocacia para fazer o exame da ordem, não esqueça que aquilo é uma lei federal e que ali estão albergados direitos seus pelos quais a gente deve lutar. Publicidade e fundamentação das decisões judiciais. Eu vou dar uma paradinha agora na nossa gravação. Estão faltando apenas 2 minutos para terminar. E você fica ligado lá no nosso Telegram. E se você não se inscreveu, Tainá, bota aí no chat o link do nosso grupo lá no Telegram, para que, eventualmente, alguém que não faz parte aqui, ainda não se inscreveu lá no Telegram, por favor, se inscreva. Eu vou notificar daqui a pouco lá, para a gente ter a segunda parte da nossa aula. Ainda faltam princípios da maior importância, como o princípio do contraditório e da ampla defesa.
existem elementos muito importantes. A gente ouve falar de ampla defesa, mas a ampla defesa significa 4 dimensões diferentes da defesa que eu vou ter oportunidade de compartilhar e comentar com vocês depois, na segunda parte, no segundo bloco da aula de hoje, cujo tema é princípios constitucionais do processo penal. A gente se vê daqui a 5 minutos no máximo, é o tempo da gente voltar. Copia aí o link do Telegram, Tainá compartilhou, te inscreve lá, porque eu anuncio dentro de poucos minutos o endereço da segunda parte da aula que nós vamos ter agora.